Tá me ouvindo bem agora, Jandiela? Tô sim, tá tudo certo. Ok, obrigado. Vamos esperar os outros. Tá, já avisei que o senhor tá aceitando já. Mandei o link para eles também no WhatsApp, porque eles não sabiam que estava no AVA, aí eu mandei pelo WhatsApp também. Daí fica mais Tá fácil. ok.
Vocês são quantos no total? Somos 7. Então, faltam 4. Não, prof. Oi? Pera, Fala, Jandiele. deixa eu ver aqui. Acho que tá todo Eu acho que tá mundo junto. faltando só a Dani, né? Ah, é, falta só a Dani. Eu achei que Não, faltava no só a Cristina, meu... que tá aqui. Agora tá todo mundo. Pois é, mas aqui consta para mim 8 pessoas comigo. Tem Tá alguém todo... com outro no mesmo aparelho? Não, tá todo mundo agora. Tá, Então, vou ler os nomes que aparecem aqui para mim. são Bárbara 7 Liz, pessoas. Daniela. São 7 pessoas, mais um com o senhor da 8. Ah, vocês são 7 apenas? Sim. Ah, tá, entendi 10, desculpa. Então tá, então vamos começar. Apareceu a tela para vocês da aula? Sim. Sim, né? Está aparecendo a apontadora laser? Sim. Tá, ótimo. Beleza, então podemos começar. Vocês já viram a aula de SIUR, tem uma aula gravada, mas eu vou fazer uma abordagem um pouquinho diferente. Rapidamente recordar a fisiopatologia, mas nós vamos focar mais na questão do conduta no CIR assimétrico, tá? Porque ele é o mais importante e é o mais frequente. Muito bem, então, só para a gente recordar, o crescimento fetal se processa em 3 fases. Né? Na primeira fase, que vai até 16 semanas, é basicamente por hiperplasia celular. Então, só por multiplicação de células, certo? A segunda fase começa com 16 semanas e vai até 32, onde convivem os 2 tipos de crescimento celular. A hiperplasia, multiplicação de células, e a hipertrofia, que é o crescimento da célula em tamanho. Já na terceira fase, após 32 semanas, só vai persistir a hipertrofia celular. Não haverá mais hiperplasia e, portanto, não haverá mais aumento do número de células. Isso é importante para a gente entender, né, aqueles tipos clínicos de SIUR e entender a sua formação. Aí vamos para aquele slide que vocês já viram na aula anterior, tem na aula gravada, que é o slide que nos auxilia a partir daquele conhecimento do crescimento celular hiperplásico até 16 semanas, quando ele começa a diminuir, e quando aparece, que é a segunda fase, o crescimento celular hipertrófico. Aí, com 32 semanas, o crescimento passa a ser apenas hipertrófico. Então, o tipo de SIUR, tipo clínico, aqui embaixo tem nossa idade gestacional, o tipo clínico de SIUR vai aparecer aqui, depende de quando a etiologia atingiu o crescimento fetal. Se isso acontece no primeiro trimestre, até 12 semanas, vai pegar só o crescimento celular hiperplásico. Então, vai atingir a multiplicação celular, portanto, esses fetos terão uma diminuição global do número de células. Aí, então, são as anomalias genéticas que estão presentes desde o começo, né?
as malformações congênitas que ocorrem até 8 ou 10 semanas, né, do período embrionário, e as infecções. Infecção pode ocorrer em qualquer momento, mas elas são importantes aqui porque pegam o feto em embriogênese e sem imunidade. O feto ainda não é capaz de desenvolver imunidade, anticorpos. Então, vai atingir o crescimento celular hiperplásico e, como resultado, nós vamos ter um feto todo pequeno, que é o chamado CIR ou CIUR do tipo 1 ou simétrico. Mas, por outro lado, no outro extremo, se a gente tem as doenças do final da gravidez, então doenças maternas que se agravam, o diabetes que descompensa, estamos falando sempre de diabetes tipo 1 e 2, né? Porque o diabetes gestacional dá macrosomia. O diabetes descompensa, é no momento em que a gestação múltipla torna a placenta insuficiente para 2 nenéns. A placenta mesmo começa a envelhecer e apresentar infartos e calcificações, e com isso atingindo o crescimento celular hipertrófico, nós já vamos ter um feto que está com o crânio formado, com o número de neurônios que deveria ter, com o cérebro do tamanho que deveria ter, mas o corpo pode diminuir as suas células. E, além disso, nesse período, o feto é capaz de apresentar centralização, ou seja, de prover mais sangue, mais fluxo sanguíneo para o cérebro, coração e suprarrenais. Com isso, há uma preservação da cabeça fetal. Então, nós vamos ter um CIR do tipo 2, que é o assimétrico, porque a cabeça do neném é normal, grande, normal, e o corpo é magrinho. Então, há uma assimetria. Já no simétrico, não. Ele é todo pequeno, a cabeça é menor e o corpo também é menor, certo? Isso é extremamente importante para a gente definir conduta e entender a progressão desse CIUR. Existe ainda um outro tipo, que são aquelas doenças e os vícios, etc., que persistem ao longo de toda a gravidez, que vão pegar a primeira fase, segunda fase e terceira fase. Então, haverá uma preservação relativa da cabeça com um corpo pequeno, e nós vamos ter o tipo que é chamado de intermediário. Não é um tipo muito comum nem muito fácil da gente fazer diagnóstico. E, finalmente, nós temos um grupo que, apesar do feto ser pequeno, e geralmente é simétrico, né? Esse grupo aqui, a causa é desconhecida. Por quê? Porque não tem causa. É o feto que é pequeno constitucional. O que é importante no CIUR, principalmente o CIUR da segunda metade da gravidez? É o CIUR que cursa com insuficiência placentária. Esses fetos aqui não cursam com insuficiência placentária e nem tem qualquer problema desses. Eles simplesmente são pequenos porque deveriam ser pequenos mesmo. São os chamados PIG constitucionais. Então, aí já vai mais uma informação. Nós temos o CIUR precoce, né, que vai ser o CIUR simétrico, e o CIUR tardio, que vai ser o assimétrico. No assimétrico, nós temos insuficiência placentária. No simétrico, não. É só um defeito constitucional causado por tudo isso aqui. Certo? A partir disso, nós podemos fazer diagnóstico e também traçamos a conduta. Então, vamos lá. Aqui é um gráfico, resumindo isso, né? Tudo aquilo que eu falei de uma forma gráfica. Então, no começo, infecções, cromossomopatia ou malformações.
Vai pegar a primeira fase, ciúre simétrico ou precoce. Insuficiência placentária. Vai pegar principalmente terceira fase, ciúre assimétrico ou tardio. Mas tanto isso aqui quanto isso aqui podem também atingir a segunda fase e resultar num ciúre do tipo chamado misto, que é aquele intermediário. Tá? Então, o que é importante? Aqui, segunda metade da gravidez, insuficiência placentária, primeira metade da gravidez, malformações, infecções, cromossomopatias. Tá? Aqui, nós temos uma classificação que mais tarde nós vamos ver que pode confundir outra, mas essa, em termos de ciúre, é precoce, simétrico, tardio, assimétrico. Certo? Muito bem. Nós vamos focalizar mais o ciúre assimétrico, que é o mais importante, por ser o mais frequente e por ser aquele que a gente pode interferir ao longo da gestação, até determinando quando nós vamos fazer a interrupção da gravidez. Muito bem. O ciúre assimétrico, aquele da insuficiência placentária, também é dividido em precoce e tardio. Aqui o precoce não tem nada a ver com o simétrico, tá? E sim é o próprio assimétrico, que também pode ser precoce e tardio. E tem uma diferença fundamental. O CIR precoce, ele surge, o CIR assimétrico precoce, ele surge antes de 32 semanas. Então, vocês veem que é uma insuficiência placentária que se instala cedo na gestação, mais cedo. O assimétrico tardio surge após 32 semanas. Então, a insuficiência placentária começa após 32 semanas. Isso vai resultar nos exames. Aqui no precoce, um Doppler com alterações precoces também e progressivas. O Doppler vai piorando à medida que a gravidez evolui. Nesse aqui, as alterações no Doppler são mínimas. Praticamente pode nem existir. Vai existir alguma, porque senão não teria o ciúre, né? Um aumento de resistência na umbilical, mas não vai chegar, por exemplo, a uma centralização. Nesse aqui, nós temos uma progressiva deteriorização do perfil biofísico fetal, que é aquele exame de avaliação de vitalidade, que vocês já conhecem, certo? Então, nós vamos ter insuficiência placentária precoce e vamos ter alteração do perfil biofísico progressivo do exame. Aqui, as alterações placentárias são menos severas, com menos de 30% da função comprometida, portanto, o feto não chega a fazer hipoxemia e nós não vamos ter uma alteração do perfil biofísico fetal. O assimétrico tem uma forte associação com pré-eclâmpsia, é quase 100%. Se você tem CIR assimétrico precoce, fatalmente vai ter pré-eclâmpsia. Uma hora ou outra a pré-eclâmpsia vai se apresentar. Já no tardio, a associação mínima com pré-eclâmpsia é quase uma coincidência. Por quê? A fisiopatologia é diferente. No assimétrico precoce, que começa abaixo de 32 semanas, nós temos uma mortalidade perinatal aumentada. Um alto risco para esses fetos. No assimétrico tardio, a mortalidade perinatal é baixa. Pode ser um CIR constitucional. Momento do parto no precoce, de acordo com os exames, e não deve ultrapassar 34 semanas. Ora, uma insuficiência placentária que se instalou antes de 32 e vem progredindo, se nós deixarmos ela progredir mais, acima de 34 semanas, nós arriscamos que esse feto vá a óbito.
E no assimétrico tardio, o momento do parto é no termo. Não há por que a gente abreviar a gestação se o feto está com os exames de vitalidade normais. Certo? Aqui é só para ilustrar uma cabeça fetal no ultrassom, a circunferência abdominal de um feto assimétrico, diminui o panículo adiposo, diminui o fígado, certo? E a cabeça se mantém normal. Daí nós vamos ter um fetinho cabeçudo e magrinho, certo? Muito bem. Aí a fisiopatologia. Acho que vocês já viram isso também, mas não custa a gente recordar para fixar e entender por que acontece isso. Essa é a fisiopatologia do CIR assimétrico precoce e da pré-eclâmpsia. Por isso que os dois geralmente vêm juntos. Então, aqui em cima, nós temos a vilosidade corial fetal, aqui outra vilosidade, o vermelhinho é a hemácia fetal, aqui uma velocidade ancorada, porque ela está ligada ao endométrio, a decídua, e aqui uma flutuante, que fica flutuando no seio viloso, que é onde está o sangue materno. Certo? O sangue materno, aqui em roxo nós temos o endométrio e aqui o miométrio. O endométrio da gestante a gente chama de decídua, né? Mas é o mesmo endométrio, ele só sofre transformações. Aqui no miométrio chegam as arteríolas espiraladas, que vêm lá da uterina, né? Através de uma série de vasos. Ela chega até aqui como espiralada, tá? Que não está mostrando o espiral, mas ela é espiralada. E nós temos aqui a capa muscular dessa arteríola, que mantém a tensão dela, que contrai, né? Certo? E aqui, em branco, nós temos células do citotrofoblasto, que são células da placenta, que são células fetais. Essas células do citotrofoblasto, elas invadem a camada muscular da arteríola espiralada. Essa camada muscular, vocês imaginem que ela vinha até aqui no comecinho da gestação. Essa aqui também. Certo? E ela foi sendo destruída pelo citotrofoblasto até mais ou menos por aqui, até até em torno de 13 semanas. Tá? E, a partir de 13 semanas, até em torno de 24, 22, vamos dizer, nós temos a destruição dessa parte aqui, dessa musculatura. Isso aqui é chamado primeira onda de migração trofoblástica, isso aqui é chamado segunda onda de migração trofoblástica. Vocês veem que o trofoblasto invade, inclusive, na parte do miométrio. Isso é o normal. O que acontece com essa invasão? A arteríola fica flácida, permite maior passagem de sangue, inclusive durante a diástole, certo? Então, há uma passagem de sangue tranquila, que vai nutrir bem essas velocidades e o feto. Isso é o normal. Primeira e segunda onda de migração trofoblástica. Muito bem. Aqui embaixo, nós temos o anormal. O que acontece no CIR assimétrico precoce e na pré-eclâmpsia. O trofoblasto faz apenas a primeira onda, é assim mesmo, incompleta, e não faz a segunda onda. Ou seja, a arteríola permanece com essa camada muscular até dentro do endométrio. Com isso, vai ter menos fluxo sanguíneo. O fluxo vai ter uma maior resistência para passar aqui. Com isso, o feto vai ser menos nutrido e daí apresentar o crescimento restrito. Certo? Muito bem. Isso também faz liberar fatores endoteliais, principalmente tromboxane A2,
que vai provocar um espasmo generalizado em todo o sistema vascular da mãe, provocando um aumento da pressão arterial, e com isso nós temos o desenvolvimento da pré-eclâmpsia, que à medida que for evoluindo vai alterar órgãos-alvos, como o rim, e vai começar a ter proteinúria. Então, daí está explicada a fisiopatologia da pré-eclâmpsia também, do CIR e pré-eclâmpsia. Então, o que acontece aqui no anormal? Desculpe. O que acontece aqui no anormal? Nós não temos a segunda onda de migração trofoblástica e nós vamos ter um aumento da resistência. Muito bem. Por que isso acontece? Já foram aventadas muitas hipóteses, a mais aceita é que seja um problema imunológico. Aqui, o trofoblasto não tem nenhum problema imunológico, nenhum anticorpo impedindo que ele invada. Porque lembre que o trofoblasto é um tecido estranho à mãe. Ele vem da placenta, que tem antígenos do pai, certo? Também. Então, de qualquer forma, ele é estranho à mãe. Então, ele não é impedido de entrar aqui. Por quê? Existem os chamados anticorpos bloqueadores, que bloqueiam os anticorpos que iriam impedir isso. Aqui não tem os anticorpos bloqueadores. Então, os anticorpos maternos, não reconhecendo aqui o citotrofoblasto, não deixa ele penetrar, certo? Então, essa é a explicação mais lógica e isso tem sentido na medida que, se vocês perceberem, isso eu sempre pergunto para as pacientes. Chega uma paciente com 3 gestações. As 2 primeiras de um marido, a terceira de outro. Aí ela fala, eu tive pré-eclâmpsia nas 2 primeiras, mas nessa terceira eu não estou tendo. Porque ela não tem incompatibilidade imunológica com esse marido atual. Tinha com o outro. Entenderam? Então tem muito a ver. Muito bem. E como é que isso se manifesta no Doppler, que é o exame que avalia? Nós vamos ter esse tipo de Doppler, uma diferença pequena entre o pico sistólico e o mínimo diastólico. Nós vamos ter uma diástole cheia. Por quê? Na diástole passa bastante sangue. Já aqui, nós vamos ter o quê? Uma diástole, uma sístole cheia, um pico. A diferença entre esse pico e o mínimo da diástole é grande. E aparece aqui uma figura, que é essa aqui, uma chanfradura no começo da diástole, que é a incisura protodiastólica, que a gente vê nos exames de Doppler da artéria uterina. É claro, para ser considerado patológico, nós precisamos ter isso nas 2 artérias uterinas. Porque se em uma não tiver, significa que ela é a artéria que está nutrindo a placenta. A placenta está daquele lado. A outra não tem nada a ver com isso, certo? Muito bem. Então, o Doppler mostra isso aqui. Esse slide é só para mostrar uma tabela americana que mostra o que é importante na hora de se verificar o peso. O peso no CIUR está abaixo do percentil 10. Do 10 ao 90 são os fetos normais. Do 90 para cima são os fetos grandes, né, os gigs. E do 10 para baixo nós temos os PIGs ou CIUR. PIG constitucional ou CIUR simétrico ou assimétrico. Tá? Muito bem. Mas, para efeito de exame, nós damos maior importância no ultrassom para a circunferência abdominal. É ela que nos vai dar o diagnóstico, porque o peso, como vocês, varia muito. Vocês vejam o peso do percentil 10 e o peso do percentil 95.
né? Então, há uma variação muito grande. A circunferência abdominal é mais fidedigna para isso. Então, nós consideramos que há um teste positivo para a CIR quando a circunferência abdominal está abaixo do 10º percentil, certo? Acontecendo isso, nós temos um CIR. Aí nós vamos avaliar. Vamos fazer uma ultrassonografia morfológica, procurando malformações, verificar o volume do líquido, que ele pode estar aumentado em algumas malformações, fazer cariótipo, se possível, para ver se tem uma trissomia, um PCR do líquido amniótico para ver infecção e uma ecocardiografia fetal para ver se o coração fetal é normal. É claro que tudo isso aqui é um tanto complicado e depende do nível de assistência, né, de primeiro mundo que a gente possa ter. Na nossa realidade, nós ficamos com o morfológico, e olha lá, e o volume do líquido amniótico. Se nesses exames nós tivermos malformação fetal ou polidrâmio, significa que é uma alteração de origem fetal, é um CIUR de origem fetal. Ou é uma neoplodia, uma síndrome genética, malformações estruturais ou uma infecção, certo? Muito bem. Então, é o CIR simétrico na classificação geral. Muito bem, nós fizemos esses exames, deu normal ou tem oligohidrâmia. Então, nós afastamos tudo isso aqui. Aí, vamos para o Doppler. Artéria umbilical e artéria cerebral média. Veio a artéria umbilical anormal, por ter uma diástole zero ou reversa, nós vamos ver daqui a pouco como é que é isso, ou o feto já está centralizado, significa insuficiência placentária. CIUR assimétrico, CIUR tardio na classificação geral. Mas se esses exames vierem normais, por enquanto a gente só tem isso aqui. Isso não existe e isso não existe. Não estão alterados, não estão alterados. O que a gente faz? Repetir os exames em 14 dias. Se vierem normais, é um PIG constitucional, certo? Então, com isso, a gente consegue classificar os 3 tipos de CIUR. Aqui é um slidezinho também conhecido de vocês, que mostra funcionamento placentário 100%, beleza, tudo legal. 90% ainda mantém um crescimento normal e ainda está adequado. 70% ou menos já começa a hipoxemia. O CIR assimétrico tardio, nós vimos que nunca a placenta tem uma redução de função de mais de 70%, portanto, ela permanece no normal, quase normal às vezes. Mas aqui não, já tem hipoxemia, reduz a atividade do feto, isso vai se refletir no perfil pelos movimentos, desacelera o crescimento. Se vai diminuindo mais, chegou a 50%, aí instala hipóxia. Aí começa a redistribuição do fluxo, ou seja, a centralização. Surgem hormônios do estresse e o metabolismo se torna anaeróbico nos tecidos periféricos, porque o fluxo sanguíneo está sendo privilegiado para coração, para cérebro, coração e suprarrenais, principalmente cérebro. Então, na periferia, ou seja, nas vísceras, no panícula adiposo, nos músculos, começa metabolismo anaeróbico. Se piorou, o feto entra em asfixia. Aí a centralização já não adianta mais. Ele vai fazer metabolismo anaeróbico nos órgãos centrais. Se piora mais ainda, ele vai a óbito. Certo? Continuando. Aqui está
a classificação. Só um minutinho, por favor. Minha garganta hoje está difícil, mas vamos lá. Então, esse é o perfil biofísico fetal e a classificação. Se a cardio... Então, o perfil tem cardiotocografia, analisa movimentos respiratórios fetais, tônus fetal, movimentos respiratórios. A respiração fetal, isso é óbvio. O tônus é o fato do feto fletir e defletir os membros e a coluna, o volume do líquido amniótico e os movimentos somáticos fetais. Movimento dos braços, perna, corpo, tronco, etc. Tá? Muito bem. A gente atribui 2 pontos se a cardio está reativo, como definido como 2 episódios de aceleração ao movimento fetal em 30 minutos do exame. Ganha 2 pontos. Se os movimentos respiratórios fetais estão presentes, se aparece um ou mais episódios de movimentos respiratórios ritmo de 30 segundos em exame de 30 minutos. Se estiver presente, 2 pontos. É interessante que no perfil não existe 1 ponto. Ou é 2 ou é 0. Tá? Então, quando a gente vai classificar, nós classificamos em 10, 8, 6, 4, 2 ou 0. Né? 0, o neném está morto. Muito bem. Onde estávamos? No tônus, 1 ou mais episódios de extensão de uma extremidade ou da coluna com, aqui faltou, retorno ao normal, retorno à flexão, né? Porque a posição normal do feto é fletida, membros fletidos, coluna fletida, né? E se ele faz extensão dos membros e volta, nós damos 2 pontos para ele. Volume do líquido amniótico, 2 pontos e um único bolsão com 2 por 1 centímetro de diâmetro. Tá? Movimentos fetais, 2 pontos se 3 ou mais movimentos dos membros ou do corpo em 30 minutos. Um episódio de movimentação contínua é contado como um movimento só. Certo? Então, esse é o perfil biofísico que entra no acompanhamento da vitalidade dos fetos com cio assimétrico precoce. Então, como eu disse, falei da artéria umbilical, aqui é a normal, tá? Nós temos diástole, fluxo na diástole, isso é o fluxo sanguíneo, né? A diástole 0, ou seja, não tem diástole. O que vocês veem aqui embaixo é a veia umbilical, tá? É o fluxo da veia. O que interessa é acima da linha aqui. Não tem diástole, é diástole 0. E aqui nós temos a diástole da artéria umbilical reversa. O que significa isso? Aqui significa que está passando fluxo na diástole. Aqui não está passando fluxo na diástole. E aqui está voltando o fluxo na diástole. Por isso que é chamado de diástole reversa. E aqui a centralização. Ela acontece quando a artéria cerebral média se altera. Aqui é o contrário. Quando aumenta o fluxo na cerebral média, é que nós temos a centralização, porque está aumentando o fluxo para o cérebro. Certo? Está privilegiando o cérebro. Aqui, isso aqui é a artéria cerebral média, aqui a outra artéria cerebral média. Certo? Isso aqui é o polígono, chamado polígono de Willis ou polígono cerebral. Hoje em dia a gente não usa muito epônimos, né? Quando eu aprendi era o polígono de Willis. E a artéria cerebral sai do polígono de Willis. E é formado pelas artérias carótidas, que chegam aqui, e pela basilar, que chega pela porção posterior, forma o polígono de Willis e distribui sangue. Aqui a artéria cerebral média. Então, isso aqui está medindo o fluxo nessa artéria cerebral média. Tá? Os ultrassonografistas que fazem Doppler mandam medir o fluxo na porção média da artéria cerebral. Quer dizer, colocar o transdutor aqui. Então, essa é a imagem, que é essa aqui, a mesma coisa. Essa é a imagem normal. Aqui vocês veem que aumentou o fluxo na sístole e na diástole. É uma diástole maior. Por quê?
diminuiu a resistência na artéria cerebral média por aquele fenômeno de privilegiar o fluxo para o cérebro, que é o fenômeno de centralização. Certo? Muito bem. E existe ainda um pequeno vaso, que é o duto venoso. Esse duto venoso também é analisado, é o que se altera por último. O duto venoso nada mais é que um pequeno capilar não, ele é um ducto maior, não é capilar, não. Foi um erro meu. Ele é um ducto que liga a veia umbilical, que vocês lembram no feto, a veia umbilical está trazendo sangue oxigenado para o feto, as artérias levam sangue não oxigenado, certo? E aqui faz esse shunt, esse atalho, para a veia cava inferior, certo? E com isso, por quê? A veia umbilical passa pelo fígado, aí vem sobe pela cava inferior para o coração direito, para o átrio direito. Com esse curto-circuito aqui, leva mais sangue oxigenado diretamente para o átrio direito, que pelo forame oval, que é a comunicação entre os átrios, entra para o esquerdo, e daí para o ventrículo e é logo lançado para o cérebro. Tá? Então, o ducto venoso ele é extremamente importante na oxigenação mais rápida do cérebro também. Ele funciona normalmente bonitinho. Tá? Aqui está a onda no Doppler do duto venoso, normal. Tem a sístole, a diástole precoce, a diástole tardia, que é chamada de onda A, porque ela fica na contração atrial do feto. Nesse momento, a contração atrial aumenta a pressão lá no átrio, e como vocês viram, dificulta a passagem de sangue do duto venoso para o átrio. Claro, se o átrio está contraído, certo? Essa é a onda normal, que está aqui, certo? É bem característico, o duto venoso não se confunde com nada, ele tem essa onda bem diferente. Muito bem. Numa hipoxemia grave terminal, o ducto venoso vai apresentar ou essa onda ausente, aqui no caso está a reversa, esqueça isso por enquanto. Ausente, não tem onda A, ou reversa. As duas indicam hipoxemia grave já em feto que vai morrer em algumas horas. Então, o que nós temos aqui? Uma onda ausente no ducto venoso ou reversa é gravíssimo. Esse feto tem que ser... Nós vemos aqui a onda reversa, tá? O exame. E aqui também. Então, isso nos leva a uma urgência para terminar essa gestação, fazer imediatamente o parto. Muito bem. Esse slide também eu mostrei na aula de Ciuri e ele é bem interessante. Então, nós temos aquele diagnóstico lá no ultrassom que a circunferência abdominal está abaixo do percentil 10. Aumenta a resistência na artéria umbilical. Nós não temos ainda nem diástole zero, nem reversa no umbilical. Então, isso aqui pode durar semanas. Tá? Aqui em amarelo está o que dura dias. Diminuição da resistência na cerebral média. O que é isso? Centralizou. Começou a apresentar o oligoâmnio, porque diminuiu o fluxo para o rim fetal. Com isso, ele vai diminuir a urina, e a urina é o maior componente do líquido amniótico após 20 semanas. Certo? Por isso ele faz oligohidrâmio. Diminui os movimentos respiratórios fetais. Vocês já veem que aqui, no perfil, ele já vai estar com 6. Ele já perdeu 2 pontos aqui e 2 pontos aqui. Aí, na evolução disso, nós temos a diminuição dos movimentos somáticos, movimento dos membros e corpo, e do tônus. Ou seja, esse feto já não está estendendo e fletindo os membros nem a coluna. Ou seja, esse feto já perdeu 2, 4, 6, 8. Ele está com nota 2 no perfil. Ele tem que, se der tempo, fazer um corticoide se estiver abaixo de 32 semanas
ou abaixo de 34, melhor dizendo, e interromper. Agora, se apresentar fluxo reverso no ducto venoso ou desacelerações continuadas e tardias na cardio, significa que esse neném vai morrer em horas e que deve imediatamente ser operado, porque senão ele vai a óbito em horas, ok? Então, aqui dá para esperar dias, aqui dá para... Aliás, semanas, aqui dá para esperar dias, aqui dá para esperar dias no máximo, e aqui não dá para esperar nada, certo? E se a gente contar o perfil biofísico, aqui ele já chegou no zero, né? Muito bem. Ciro assimétrico, conduta, internação hospitalar, tratar a doença de base, ultrassom com Doppler semanal, cardiotoco de 3 em 3 em 3 dias. Se a vitalidade preservada, tratamento clínico até maturidade. Aqui é um quadrinho em que a gente vai entender quando deve interferir e por quê. Então, nós confirmamos o CIUR. O que confirma? Circunferência abdominal abaixo do perfil 10. CIUR assimétrico. Circunferência cefálica dividido por circunferência abdominal, a relação CCCA, está aumentada, porque a cabeça ficou grande e o corpo diminuiu, o abdômen diminuiu. Geralmente é acima de 1,16, o ultrassonografista nos fala isso, certo? Temos uma artéria uterina, uma artéria umbilical anormal, uma diástole 0. Mas a cerebral média e o duto venoso ainda estão normais. Nem centralizou e nem tem uma acidose pelo duto venoso. Perfil 8. Líquido amniótico normal. Isso significa asfixia extremamente rara, asfixia. Ele está em hipoxemia, mas não vai asfixiar. Aumenta o risco de sofrimento fetal agudo se ele entrar em trabalho de parto. Então, esse feto a gente já não vai arriscar muito no parto normal. Aí o parto é por indicação obstétrica ou materna, o momento do parto, tem que fazer Doppler semanal e perfil semanal, paciente internado e a gente acompanhando. Então, nós temos uma artéria umbilical aqui normal, uma diástole 0 e uma diástole reversa, só para lembrar as alterações da umbilical. Nesse outro quadro aqui, nessa evolução do quadro, né, porque sempre vai haver essa evolução, se a gente não interferir. Se ir pelos critérios acima, tá? Aqui a cerebral média já está anormal, o feto já está centralizando, mas o duto venoso continua normal, o perfil ainda está em 8 em 10 e o volume do líquido amniótico ainda está normal. A asfixia ainda é rara, hipoxemia possível, aumenta o risco de sofrimento fetal. Parto por indicação obstétrica ou materna, Doppler semanal e perfil 2 vezes por semana. Então, a diferença daqui é que o perfil passou a ser 2 vezes por semana. Certo? Então, nós temos isso aqui, ó. Artéria cerebral média com centralização, aumento do fluxo. Aqui, progrediu mais ainda. Umbilical, diástole 0, diástole reversa. Duto venoso normal. Mas o perfil foi para 6 em 10 e começou até oligoâmino, aquela faixa amarela lá. Né? A hipoxemia comum, acidemia, acidose ou asfixia possível, inicia o comprometimento fetal. Se o feto tiver 34 semanas ou mais, parto imediato. Com menos de 32 semanas, internação, corticoide, Doppler e perfil diários. Vocês veem que a coisa aqui muda porque a alteração pode se dar em dias. Certo? Então, o que a gente tem? Um duto venoso normal, um umbilical 0 ou reversa. Então, esse é o quadro que está aqui.
perfil 6 e oligodramina. Provavelmente o oligoâmino tirou 2 pontos e deve ter alguma alteração de movimentos respiratórios. Progrediu mais ainda. Duto venoso anormal. Ainda não temos a onda A zero ou reversa. Simplesmente aumentou a pulsatibilidade do duto venoso. Certo? O perfil continua 6 em 10 e oligoâmino. Ainda não alterou os outros itens do perfil. Só o oligoâmino e provavelmente movimentos respiratórios são os primeiros a alterar. Comprometimento fetal. Vai ter hipoxemia comum e acidemia ou asfixia provável. Maior 34 ou mais, parto. Menos de 32, internação, corticoide e individualização. O que significa individualização? Depende da idade gestacional. Se for um fetinho de 25, 26 semanas, nós vamos tentar manter o dobro e o perfil diários ou até 3 vezes ao dia, que é uma coisa meio complicada. Agora, num feto com 31, 30 semanas, corticoide e interrupção. Não vamos esperar mais nada, certo? Entrou naquela faixa bege lá da coisa. Muito bem, aqui é só para lembrar, a umbilical normal, anormal, porque está a resistência aumentada na diástole, diástole zero, diástole reversa. Cerebral média, normal, aumentou o fluxo na diástole, diminuiu a resistência, certo? E assim vai até o fim. Duto venoso, normal, aumentou a pulsatilidade, você vê que a onda está mais curta e é mais vezes. Onda A, ausente aqui. Onda A, reversa, certo? Então, aqui nós vamos ter os critérios todos acima, porque é uma progressão. Onda A, ausente ou reversa. Pulsatibilidade na veia umbilical, que a veia não pulsa, mas em acidose ela começa a pulsar. Um perfil menor que 6 em 10 com oligoâmino. O oligoâmino é sempre importante nessas decisões aqui, porque ele significa sofrimento de longo prazo. Ele significa, é um marcador que a gente chama de crônico. Isso cai muito na prova. Qual é o marcador crônico de insuficiência oligoâmino? Né? Muito bem. Perfil menor que 6, oligoâmino, é descompensação fetal. Entrou naquela faixa vermelha que eu fiz naquele slide. Instabilidade cardiovascular, distúrbio metabólico, natimortalidade possível, mortalidade perinatal elevada, independente dos cuidados imediatos. Então, o que isso indica? Parto imediato em centro de cuidados terciário, com UTI neonatal especializada. É um feto de altíssimo risco. É óbvio que a nossa intenção, quando acompanhamos um CIUR assimétrico, precoce, é não deixar ele evoluir para cá, né? Nós vamos tentar interferir antes disso, certo? Mas, eventualmente, nós podemos pegar uma paciente que já interna assim, certo? A mortalidade perinatal é alta, então a nossa função é não deixar chegar aqui, interromper por aqui, dependendo da idade gestacional, claro, mas sempre levar em consideração a hipoxemia, a acidemia, etc. Certo? Muito bem. Tratamento medicamentoso. A gente sempre trata a doença de base, né? Se for uma pré-eclâmpsia, que a maioria das vezes dar o antihipertensivo, né? Repouso, acompanhamento da pressão arterial, essas pacientes sempre internadas, né? Se for diabetes tipo 1 descompensado, ajustar a dose de insulina, etc. E o que importa? Aspirina como profilático. Porque a aspirina, ela favorece aquela segunda onda de migração placentária, que começa com 13 semanas. Então, quando que nós vamos começar a aspirina, se tiver indicado? Com 13 semanas. Antigamente se começava a aspirina
com 20 e 22. Aí não adiantava mais, que passou a oportunidade da segunda onda de migração trofoblástica, certo? E para quem que nós vamos dar aspirina? Para pacientes com hipertensão arterial crônica, a gestante já é hipertensa, ou se ela teve CIUR, ou se ela teve hipertensão na gravidez anterior, certo? Então, são essas 3 indicações. Paciente com hipertensão arterial, ou com CIUR, ou com hipertensão na gravidez, ou com os dois juntos, ou, fazer aspirina de 13 a 36 semanas. Certo? Muito bem. Então, esse é o único tratamento específico e profilático, tanto para CIR quanto para a hipertensão gestacional pré-eclâmpsia. Tá? Muito bem. Era isso que eu queria enfocar nessa aula de hoje. Então, eu agora fico à disposição de vocês para a gente discutir melhor, se tiver perguntas, etc. Vamos lá, pessoal. Eu aprofundei um pouco mais, e vamos dizer assim, compliquei um pouco mais, mas esse é um entendimento muito importante para a gente acompanhar. Vocês estão no 6º ano de medicina, conseguir trabalhar com CIUR assimétrico por insuficiência placentária. A aula está sendo gravada e vai estar disponível depois, né? Mas, se vocês quiserem fazer alguma pergunta agora, estamos disponíveis. Professor, para mim ficou bem claro a explicação. Alguém falou, eu não escutei direito. O Jean, ficou bem clara a explicação para mim. Deixa eu aumentar aqui meu... Eu já estou no máximo, é o seu que deve estar baixo. Oi, tá escutando? Baixinho, mas estou. Não, eu estava dizendo que ficou bem claro para mim a explicação. Não escutei direito. É o Jean, né? Jean, ele disse que ficou bem... Ele disse que ficou bem clara a explicação. Ah, tá. Jandiele, eu também estou escutando baixo, mas tudo bem, mas deu para entender. Se alguém quiser colocar no chat aí, tem um chat aí em cima, né? É só colocar qualquer pergunta, dúvida, etc. Mas, se tiver claro, agradeço a atenção de vocês e eu acho que essa aula é muito útil. Depois vocês podem ver as 2 aulas, aquela primeira gravada e essa aqui também, que vocês vão ter uma ideia muito boa de CIUR, eu acho. Tá certo? Ótimo. Então, obrigado. Tchau. Até a próxima. Tchau, professor. Obrigada. Tchau.